Segunda Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Quem sabe o que é lepra? Quem sabe? Quem sabia que no Brasil tem vários leprosários? Quem sabia? É leprosário mesmo que fala? E no passado, os governos dos países adotaram uma medida por não conseguir combater a lepra, né? E eles isolavam os leprosos da sociedade. Quem sabia disso? Para não contaminar. A senhora era leprosa? Jesus amado. É? Só chegou aí no médico, tratou. Qual o seu nome, filhinha? Maria. Hã? Maria. A senhora era leprosa, então? Era. A pele soltava, é? Soltava, ficava em carne viva. A pele soltava do corpo? Soltava. Meu Deus. Eu coçava tanto que eu não conseguia dormir. É? O que a senhora fez? Você só tomou o quê? Nada, não tinha remédio que desse certo. Depois que eu comecei a vir para a igreja, que eu fui curada. Puxa. Eita Deus. É coisa linda mesmo essa obra, né? Fala quem quiser falar. Essa obra é a coisa mais linda que eu já vi nesse mundo. É coisa linda essa obra, igreja. Quem concorda, igreja? Coisa linda essa obra. Ela está emocionada. Sofreu, né, filhinha? E eu ainda tinha outro problema. Eu tinha problema de rim. Levei 16 anos com problema de rim. Misericórdia. Meu rim tinha uma pedra e não tinha jeito. Eu vivia internada mais do que em casa. Aí depois que eu vim para essa igreja, um dia eu estava toda inchada, eu vim para a igreja de Piraporinha. Foi pastor Hernani que estava lá. E pastor Hernani fez uma oração para mim. E tem 8 anos que eu não senti mais de rim. Nunca mais eu senti nada. É linda essa obra, igreja. Jesus é maravilhoso. Eu tinha um exame marcado e eu fiz os exames depois. O médico falou: quem mandou você fazer esse exame? Eu disse: foi o médico que pediu, que eu tinha problema de rim. Ele falou: você não tem nada, o seu rim está igual ao rim de criança, os seus 2 rins estão perfeitos. Vem cá, filhinha. Que coisa, hein? Que coisa. É isso. A lepra mata. Primeiro tira o sossego, a paz e causa vergonha, o opróbrio. Imagina o que ela sentia quando saía, né, filhinha? Era triste, né? Era muito triste. Mas acabou o sofrimento. Acabou. Essa obra é importante? É muito importante, muito. Quando alguém critica essa obra para a senhora, porque quem critica é que nunca veio, nunca experimentou, não conhece. E a senhora que viveu na pele, sofreu na pele isso. Quando alguém critica, seu coraçãozinho deve ficar triste, né? Eu fico muito triste. Eu falo para ele: não, minha filha, Deus existe, porque na igreja é que Deus está ali e está com nós. Deus abençoe, filhinha. É? 153 que é reais? Meu Deus, eu estou arrepiado. De quanto que era a dívida? A dívida era 60 mil, foi 2014. Foi 60 mil, paguei 153,70. O quê? Reais, 153,70 reais. Você pagou na dívida? A dívida. Eu recebi em casa a notificação do banco e paguei. Rapaz, que você não falou comigo? Até eu pagava sua dívida desse jeito. Rapaz, é a mão de Deus. E a minha bênção já está aqui, já está lá no banco. Ou não é a mão de Deus? A minha bênção já está aqui já. Você tem fé, hein, rapaz? Você é um homem de fé, ué. Minha bênção já está aqui, já está. Vale a pena, vale a pena? Vale a pena, é a melhor coisa que nós temos que fazer. Fala pro povo tomar posse. Vem pra cá, Brasil, toma posse. Brasil. Tá emocionado, ó. Quem tiver com dificuldade financeira,
É só vir aqui e plantar nesta casa de Deus. Você plantou aqui, você recebe. Aqui não tem lorota não, aqui é só você plantar. Você planta e colhe. É só vem para cá e vê. Peraí, rapaz, peraí. Lorota é o quê? Resenha? É, resenha. É lorota. Um herói que faz uma grande coisa assim para a sociedade, para as pessoas, que salva a vida de alguém. Igual aconteceu na França, um moço da África estava lá há muitos anos, acho que desde 2009, e tentava a legalização, né, a cidadania francesa, e por alguma razão não conseguia. E caminhava pelas ruas lá em Paris, e tinha uma criança na sacada, acho que uma criança de 4 anos na sacada, vocês devem ter visto isso. Ia morrer a criança, ia cair, ninguém. E tinha uma multidão embaixo, esperando a criança cair, né? Porque não tinha como. E aquele moço escalou o prédio, ninguém sabe explicar, ele escalou o prédio, foi até a criança e abraçou e salvou a criança e tirou com vida. Presta atenção. E o governo francês mandou chamá-lo. E o condecorou e disse: a partir de hoje eu te dou cidadania francesa. Que coisa, hein? Então, um ato de heroísmo, não é, igreja? Ser herói deve ser maravilhoso, né? É. Olha lá as imagens, ó. Aí ele escalando, olha. Rapaz, escalando, olha. Eita, moço valente, olha lá. Olha só a igreja, meu Deus, eu estou arrepiado, a igreja. Conseguiram imagem disso aí, olha. Olha lá a criança pendurada, olha. Ele foi lá, a igreja, olha. Olha só, rapaz, ó, pendurado, moço, ó. Deus está na vida dele. É. Igreja, você sabe qual era o maior sonho desse rapaz? Sabe? Se tornar cidadão francês, e era impossível, era improvável, já tinham negado várias vezes. E o governo chamou e falou: hoje a partir de hoje você é cidadão francês. Então, olha a situação que apareceu na vida dele, e olha a atitude que ele tomou para conquistar exatamente o que o coração dele desejava. Mas teve que ter atitude, igreja, porque tinha dezenas, talvez centenas de pessoas ali embaixo, e ninguém teve essa atitude, ninguém. Aprende uma coisa, igreja: a vida é feita de atitudes. Ele se tornou um herói na França. Eu vou falar exatamente de um herói. Olha lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Quem era o senhor dele? O rei da Síria. Ele era uma espécie de braço direito do rei, ou seja, o segundo homem do rei. Mostra lá, por favor. E de muito conceito. O que é isso, conceito? O que é uma pessoa de muito conceito? É uma pessoa muito respeitada, admirada, uma pessoa que é muito benquista, uma pessoa de muito conceito. É uma pessoa que muita gente gosta. É uma pessoa de grande conceito e admira. Esse homem era tudo isso e mais ainda. Mostra lá. Olha lá.
Porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra. Ele era o quê, igreja? Herói da guerra. Aí, agora esquece o heroísmo, esquece o título de herói, esquece o conceito, esquece tudo de bom que esse homem tinha. Por causa disso aí, ó. Porém, todo mundo gostaria de ser um herói, uma heroína, não é verdade? Mas quem é que trocaria o heroísmo, o conceito, o grande conceito, os bens adquiridos, só para ser curado da lepra, para ter saúde? Quem trocaria? Levanta a mão. Todo mundo, igreja. Todo mundo. Porque não adianta ser herói e ser leproso. Adianta? Não, claro que não. Claro que não. Só que ninguém podia fazer nada por ele, porque o rei, que era a autoridade máxima, que podia botar todos os médicos do país à disposição do coronel, do herói, do Naamã, não podia fazer nada porque não tinha cura. Tudo que eu e você possamos conseguir, o que esse moço lá fez, é Deus quem dá. Igreja, ninguém consegue nada pelos recursos próprios. Quem entende o que eu estou falando? O que você precisa, o que você vai ter, é Deus que vai te dar. A moça ficou 2 dias na mata, desacordada. Existe isso? 2 dias no meio do mato, desacordada. Só que não é só desacordada, com todo tipo de ferimento, queimadura, não é verdade? Sangrando, não tem como sobreviver se Deus não determinar. Quem concorda comigo? Isso é milagre. Nem mesmo um herói consegue sobreviver sem Deus. Quem percebe a palavra? É isso que está dizendo. Nem um herói de guerra, por mais que uma pessoa seja bem conceituada na vida, ou por maior que ela seja, porque ali diz que ele era grande diante do seu Senhor. Olha lá. Era grande homem, não é isso? Grande homem, pensa num grande homem. Mas era leproso, igreja. Olha o que a palavra diz, porém, leproso. Em outras palavras, as virtudes, as qualificações, as conquistas, já não tinham mais valor por causa do estado em que ele se encontrava. Ele estava condenado à morte. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. O que você espera de uma menina? Uma menina quer dizer uma criança, uma jovenzinha, que não sabe nada da vida. E o que é cativa? Cativa. Cativa é o que, igreja? Alguém falou preso. Não, aí é prisioneiro, igreja. Tem diferença entre prisioneiro e cativo, não tem não? Tem diferença. Tem diferença. Quem sabia que mesmo um prisioneiro tem direitos? Quem sabia? Quem sabia que o prisioneiro tem direito em banho de sol, a banho de sol? Tem direito a almoçar, jantar? Quem sabia?
Eu encontro pessoas na rua que falam assim: apóstolo, eu gosto de ouvir a pregação na Mundial, porque lá a gente aprende coisas que a gente não sabe. E não imaginava que pudessem existir. Se você disser que um preso é mesmo que cativo, você está errado. Um prisioneiro tem direitos garantidos por lei. Quem sabia disso? E um cativo? Cativo tem direito? Nenhum. Um cativo não tem direito. Nenhum. Não há regras, tá? Para regular ou para determinar que o cativo tem que fazer uma refeição, tem que estar num lugar com janelas, com ventilação, não. Por exemplo, uma pessoa que é sequestrada, ela é levada presa ou cativa? Cativa. Então essa menina, ela não era presa, ela era cativa, não era prisioneira, é cativa. Ou seja, uma escrava. Uma escrava. E essa cativa, essa menina, ela levava consigo um conhecimento riquíssimo, extraordinariamente grande. Eu estou falando de duas pessoas, um herói, coronel, de grande conceito, grande homem, admirado pelo rei, autoridade máxima do país, e estou falando de uma cativa. Tem diferença, não tem, igreja? Mas ele estava cativo, e a cativa era livre pelo conhecimento que tinha. Presta atenção. Ela tinha o poder de Deus na vida dela. Ela sabia da existência do Deus vivo. Ou seja, não há estado, não há circunstâncias, não há barreiras, não há impossíveis, quando você conhece o poder de Deus. Essa menina conhecia o poder de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Ela conhecia. Olha lá. O sujeito era de grande conceito, igreja. Herói. Porém, ele tinha vergonha. Imagina, ele ganhava muitas medalhas, mas como é que ele ia aparecer publicamente para receber uma medalha? Todo leproso, todo mundo olhando, com medo de ficar perto dele. Aí a menina que estava cativa viu Naamã, que era o dono dela. Olha lá. Disse ela, sua senhora, ou seja, a esposa do Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Que coisa linda, igreja. Que coisa linda. Uma menina cativa, uma escrava, sabia que existia um poder muito maior que a lepra. De um lado uma menina cativa, do outro lado um herói. O herói era o quê mesmo? E a menina era conhecedora do poder de Deus. Quem era mais importante ali? A menina. Exatamente. Porque quem conhece o poder de Deus fatalmente vai ter sua vida mudada. Fatalmente.
E ela falou, ah, se meu senhor, falou para a esposa do leproso, ó, ou do herói, né, como você preferir. Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele, olha o que a menina cativa falou, ele, o profeta, ele o restauraria da sua lepra. Meu Deus, essa menina tinha muita fé, igreja. Eu me lembro das pessoas de fé, né? O José. O José era cativo também, era escravo. Quando a pessoa tem fé, igreja, ela sai da escravidão, do cativeiro, do anonimato, ela revoluciona a igreja, ela faz acontecer. E essa menina, ela disse, se o meu senhor, ela estava se referindo ao dono, o leproso, né? Estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei da Síria, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel, ou seja, que ele tinha levado cativa. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, da onde essa menina tinha sido tomada cativa. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Quer dizer, ele tinha tanto desejo de se livrar, que ele imaginou que se levasse ali esses valores, que era muita coisa, né? Muita coisa. 10.000 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Esse homem levou uma fortuna, uma fortuna. Esse homem era rico, não era, igreja? E o rei disponibilizou o recurso que ele quisesse. Se eles falassem para o rei assim, o rei, eu quero 100.000 talentos para levar, o rei daria. O rei gostava dele, ele era o responsável pela vitória, porque foi através dele que Deus deu a vitória à Síria. Ele não sabia que era através de Deus. Foi Deus quem deu. Os homens não sabem que tudo que eles possuem de bom veio de Deus. A humanidade não sabe disso. Nem o rei da Síria sabia, nem o Naamã sabia, que a vitória, você pode ver no começo lá, que diz assim, por intermédio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Quem leu? Quem acompanhou? Eles não sabiam que aquela vitória que obtiveram foi através de Deus, eles não sabiam. Mas qualquer pessoa que venha conquistar qualquer coisa na vida, pode glorificar porque foi através de Deus. Esse moço salvou a criança porque Deus foi com ele. Presta atenção, Brasil e o mundo. E, igreja, aquela menina cativa, ela tinha ouro, prata, essas roupas caras? Não. Mas o Naamã tinha. Mas ele era o que mesmo? Mas ela tinha algo que é maior que o ouro. Tem uma palavra que diz assim, provar o valor da vossa fé, que é maior que o quê? Que o ouro refinado. Não é isso, filho? Olha lá. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Que coisa, hein? A fé, ela é mais valiosa que o ouro.
Tem muita gente correndo atrás de riqueza, ao invés de apurar sua fé em Deus, porque a riqueza acaba e a fé dá o que você quer, o que você precisa. A fé em Deus. Então, a menina cativa tinha uma coisa que o Naamã não tinha. O que é mesmo, igreja? Ela falou, se ele estivesse diante do profeta, ele o restauraria da sua. Aí o Naamã foi e levou consigo. Primeiro ele falou para o rei, né? Ele levou muitos bens, ó. Ele queria tocar o coração do profeta com isso, ó. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Quando o rei recebeu a carta do outro rei, que o havia humilhado já na guerra, ele disse, eu sou Deus por acaso? Eu tenho poder para curar leproso? Quer dizer, nem mesmo um rei consegue resolver determinadas situações. O rei, envergonhado, rasgou as suas vestes. Então, nenhum rei na face da terra, nenhum chefe de estado, nem o médico mais bem conceituado pode resolver a sua vida. Mas pela fé, você consegue resolver a sua vida em Cristo Jesus. Quem entende o que eu estou falando? E o rei rasgou as vestes, ó. Mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Perdão, quem mandou dizer ao rei, meu filho? Quem foi que mandou dizer? Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu era homem de muita fé. Muita fé. Você conhece a origem dele? Quem conhece a origem de Eliseu? Você lembra que eu contei para vocês que às vezes uma reunião de pastores, o líder falava, o que você largou para fazer a obra? O sujeito falava, eu era engenheiro. O outro, eu era médico, eu era... E você, Valdemir? Eu abaixava a cabeça, não tinha nada que dizer. Eu ia dizer, mas eu ficava com vergonha, porque eu era lavrador. Quem sabe o que é lavrador? O que o lavrador faz? O que o lavrador sabe fazer? Aqui é carpir, lá em Minas é capinar. Quem já ouviu falar assim? Capinar milho. Se você cortar o pé de milho, o cabo da enxada canta na sua cacunda. Papai, ó. O Eliseu era o quê? Quem sabe o que o Eliseu era? Olha lá, partiu, pois, Elias dali e achou a quem, igreja? Olha lá no telão, Eliseu, filho de Zafate, que andava fazendo o quê? Ele andava fazendo o quê, igreja? Lavrando. Ele
Eliseu era esse homem que lavrava a terra quando foi chamado. Simples. Comia lá o seu machichezinho refogado, sua abóbora, né? Seu quiabim. O lavrador, igreja, chega na hora do almoço, ele vai lá na horta, pega um gilozinho, um quiabim, uma berinjela, uma couve, um repolhozinho, né? O Eliseu era que, igreja? Lavrador. Mas quando o rei rasgou a roupa, as vestes reais, porque não podia ajudar o leproso, Eliseu falou: por que você rasgou sua roupa, rei? Manda o leproso vir a mim e saberás que há o quê? Profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu, do profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. O Naamã, ele tinha grande conceito diante do rei da Síria. Era rico. E ele pensou que quando chegasse lá, o profeta ia sair correndo de dentro de casa e dar um abraço nele e o purificar. O profeta falou assim: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O Naamã falou, por ser eu um coronel, uma pessoa renomada, rica, eu achei que o profeta ia sair correndo dentro de casa e ia me curar. O profeta nem saiu, mandou um obreiro e falou: manda ele mergulhar no Rio Jordão. E o homem ficou indignado. E que eu já vi tanta coisa nessa obra. Tanta coisa. Lá no Brás, eu e a bispo estávamos atendendo na sexta-feira à tarde. Isso há muitos anos atrás. Estava no meio da igreja. Você acha que a gente consegue ficar no meio da igreja, sem dar tumulto? Consegue não, vem todo mundo para cima, né? Arranca o cabelo, rasga a roupa. O que não era para acontecer, né? Vocês eram para ter um pouco mais de tranquilidade, assim. Às vezes eu tenho vontade de andar no meio de vocês, mas é perigoso. Vocês têm que acalmar, entendeu, igreja? Fica calminho, qualquer hora eu vou andar aí, tá? Quem promete que não vai chegar perto? Promete? Aí, ó, olha o que ele está falando, ó. Eu não vou, não. Olha lá, ó. Olha o que ele está falando. Igreja, o Naamã, ele pensava que o Eliseu ia sair correndo e ia dar um abraço nele. O Eliseu falou: vai lá e manda ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Igreja, Deus nos livre e guarde, como diz lá em Cisneiro. Se você tiver uma lepra e garantias de que se mergulhar no rio Tietê fica purificado, quem faria isso? Igreja, eu pularia. É Ponte do Limão? Igreja, eu ia pular, dar uma ponte. Qual é a ponte mais alta que tem no Rio? É um viaduto. É ponte ou é viaduto que fala? É ponte, né? Tem muitas pontes, não tem, no Rio? Tem Ponte do Limão também? Eu pularia no Ponte da Gengibre, qualquer coisa, limão, da laranja. Do chá não, porque não tem rio embaixo, né? Viaduto do chá. Igreja, ponte de quê? Socorro. Mas tem rio embaixo? Rio Pinheiros.
Ah, eu pularia. Para purificar da lepra? Isso só se tivesse a palavra do profeta. Eu não vou pular o rio poluído desse jeito aí. Eu vou sair igual uma capivara. Lá não tem capivara? Quem já viu capivara lá? Eu já vi capivara lá na beira do rio. Eu passo de carro, a capivara entra lá, a igreja, ela sai, tadinha. Ela sai, me jururu. Está muito sujo, né? Mas o Naamã ficou chateado, igreja. Porque ele não sabia que ele só era um coronel porque Deus o fez coronel. Ele não sabia que venceu a guerra porque Deus deu a vitória. O que leva uma pessoa a ficar vaidosa e soberba é o fato dela achar que as suas conquistas vêm pelos recursos do homem. Porque todo mundo que reconhece que as suas vitórias vêm de Deus, mantém-se humilde e com a bolinha baixa. É desse jeito. Quando o sujeito acha que é ele que arrebenta, que tem o dom de arrebentar, aí é complicado. Mas quando ele sabe que tudo vem de Deus, então, né? Isso é para os bispos, pastores, isso é para nós. Quando um bispo se sente injustiçado, eu estou sendo transferido, isso é uma injustiça, que ele acha que ele arrebentou, que ele encheu a igreja. Esse tem que mergulhar no Rio Tietê 7 vezes, vai ficar humilde. Aí depois tem que só dar casca para tirar aquele negócio. Aí o Valdemir é meio doido, ele fala umas coisas, uai, para que o sujeito vai se orgulhar de uma coisa que não foi ele que fez, que foi Deus, não é verdade? Aí eu vejo um bispo passar perto dos funcionários, dos obreiros, e levanta a cabeça, e ninguém conhece, parece o Naamã desfilando. Eu chego na igreja, vou lá, abraço os faxineiros, os da limpeza, os do café, os da cozinha, porque eu não sou nada, estou no mesmo nível deles. Qualquer coisa que possa aparecer na minha vida é exclusividade de Deus. É desse jeito. Pergunta para eles se não é assim, para os funcionários. Claro que eu ando com o chicotinho na mão, né? Mas aí é disciplina, né, igreja? Hein? A vara de marmelo? De goiabeira? Ué, eu não tenho que disciplinar? Eu abraço, mas disciplina. Não vem que negócio de castigo, não, filho. Aí, o Naamã ficou chateado, igreja. Sabe por quê? Porque ele achava que era muito importante. É isso. Ele achava que era uma humilhação. Olha lá. Pensava eu, ele disse, ó, que sairia a ter comigo, ó. Pensava eu. O ser humano, ele é tão ignorante, que mesmo estando leproso, ele achava que era alguma coisa. É terrível isso, né? Mesmo sendo leproso, ele achava que era muito importante. A importância que ele tinha vinha de quem, igreja? O apóstolo Paulo, que foi um dos mais abençoados que já pisaram a terra, disse: a nossa suficiência vem de Deus. Ele disse isso. Disse ou não disse? Presta atenção, bispos, pastores, obreiros. A nossa suficiência vem? Ele disse, ó. E aí um dos servos lá do coronel falou assim: vem cá, por que o senhor está assim brabo? Ele não pediu nada demais para o senhor, porque ele falou, lá na minha terra tem rios mais limpos do que o Rio Jordão, e veio falando. E logo no Rio Jordão, aí um dos seus conselheiros lá disse: mas senhor, meu pai, nosso pai, olha como é que ele é tratado, ó, meu pai, ó,
Ele pediu alguma coisa impossível para o senhor? Não. Ele só pediu para o senhor mergulhar. Aí ele caiu em si e falou, é verdade. E aí ele foi obedecer, igreja. Aí, depois ele ouvir conselhos, ele então foi fazer aquilo que nós chamamos de quê? Atitude. Atitude. A cura dele estava em que, igreja? Na atitude. Então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes? O profeta falou para mergulhar quantas? Consoante a palavra do homem de Deus. Ele fez segundo a palavra do homem de Deus, depois de relutar. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Eita Deus. A atitude, igreja, a obediência. A obediência. Naamã tomou uma atitude, depois de relutar, depois de resistir. E a sua carne ficou limpa, como a de uma criança. Então, as nossas vitórias, elas se constroem a partir das nossas atitudes em obediência à palavra de Deus. Se fizermos o que a palavra manda, se agirmos segundo as ordens de Deus, nós teremos qualidade de vida, igreja. A sua qualidade de vida, o que você busca, o que você almeja, qualquer coisa, o improvável, o impossível, vai se construir, vai se realizar através da atitude. Igreja, é impossível Deus falhar. É impossível a palavra de Deus falhar. Impossível. Impossível. Então, nós vamos orar o mês inteiro. Vamos jejuar, vamos subir o monte. Vamos buscar mudanças extraordinárias na vida do povo de Deus. Mais um milagre, viu? Eu gosto muito dessa obra, porque aqui a gente abre a Bíblia e aprende sobre o milagre. A gente começa a orar e milagres acontecem. Eu e você já ficamos emocionados hoje aqui, não já, igreja? Como é que é o nome da moça mesmo, igreja? Axa. Hein? É isso mesmo? Eu prefiro o apelido. E o apelido qual é? Maria? Maria é fácil. Que coisa, hein, igreja? Eu e você, a Juliana tem um programa, como é que chama o programa da Juliana? Transpirando? Hã? Eu acho que eu vou botar um programa para mim chamado Transpirando Milagre. Eu vou copiar, entendeu, igreja? Porque a gente começa a reunião, tem milagre, né? Que coisa, hein? Fica de pé, por favor, igreja.